No intervalo regimental da Câmara Municipal de Bauru, os vereadores conversaram com a secretária municipal de Planejamento, Letícia Kirchner. Eles discutiram alterações na lei de corredores comerciais e de serviços, a possibilidade de alvará provisório para os corredores, a regulamentação do plano diretor que vincula as regras de áreas de proteção ambiental para possível ocupação vinculadas aos chamados planos de manejo e regularização fundiária, além da aplicação de mudança na lei do IPTU progressivo. A gente tratou dos dois projetos de lei, que estaria para apreciação deles na data de hoje, em especial em relação aos corredores. Tá? Foi questionada a possibilidade de fazer emendas no sentido de acrescer corredores comerciais. E a nossa colocação é de que isso não deve ser feito agora. Por quê? Nós estamos fazendo um procedimento hoje que é só um aperfeiçoamento da legislação vigente. Nós não estamos incluindo nada, só para resolver problemas de interpretação que ficam muitas vezes tramitando por uma dificuldade de interpretação da legislação, que ela tem uma descrição confusa. É somente para isso. E aí existe essa preocupação dos vereadores em relação a demandas por outros corredores comerciais que existem na cidade. Nossa colocação é que esse procedimento ele pode ser feito, mas deve ser feito de forma independente. Por quê? Porque demanda uma análise técnica, demanda a realização das audiências públicas, e toda a tramitação, todo o rito necessário para incluir um corredor, para verificar se há vocação, se há interesse da população de forma geral nessa inclusão. Sobre a questão de alvará provisório, é possível? O alvará, chegamos até a conversar sobre esse assunto, é uma outra situação. A gente está elaborando, fizemos a elaboração de um projeto de lei que ainda não foi encaminhado para a Câmara, mas que já está pronto sobre a liberação de alvarás provisórios, mas como pré-requisito da liberação desses alvarás é a viabilidade do local. Na realidade, esta proposta nossa não tem por objetivo resolver o problema de compatibilização entre o estabelecimento e o local. Isso, na realidade, para autorizar qualquer coisa, para emitir um alvará, é necessário ter uma viabilidade prévia. Eu não posso liberar uma indústria numa área que não tem nenhum tipo de permissão, uma área estritamente residencial e outras situações também. Então, o estudo que nós fazemos em relação ao alvará provisório, nesse momento, esse projeto de lei que nós estamos estudando agora, ele busca permitir a obtenção de um alvará dentro de um local que já haja uma permissão prévia de viabilidade, mas que ainda demande de alguma questão relacionada à regularização edilícia, alguma pendência da regularização edilícia, que ele possa, não sendo uma situação de risco, ele possa obter um alvará a título precário, provisório, por um determinado tempo, até que ele consiga resolver essas pendências. Isso, inclusive, foi inspirado numa legislação de São Paulo que eles implementaram lá, onde é firmado um termo de parceria com o responsável, no sentido de atingir essas pendências edilícias que tenham a edificação. Há um impasse já acumulado no tempo, como a secretária sabe, entre dezenas de imóveis que foram instalados em lugares irregulares, não só pela questão da lei, mas onde há incompatibilidade, porque há conflito de vizinhança. Sim. Como resolver isso? Tem uma pressão ou uma pressa pela nova lei de zoneamento? A lei de zoneamento precisa ser feita, isso é urgente, vai ser feita junto com o plano diretor, só que ela não é rápida. E para fazê-la é necessário fazer o levantamento, justamente identificando essas incompatibilidades, ouvindo a população. São muitas audiências públicas que vai demandar essa atividade. Não é um processo rápido. Tá? Então, nós temos um problema hoje que diz respeito à dificuldade de leitura do que é permitido, que os projetos saem, mas demoram. A gente está perdendo um tempo de tramitação que não se justifica em razão de uma lei com pendência, com deficiência de descrição. Nós temos a condição de tratar algumas demandas em relação a novos corredores, mas vai sim ser necessário fazer todo o rito de análise técnica e de audiência pública. E, claro, precisamos caminhar com a questão da lei de desocupação do solo. E isso vai precisar ser feito onde vai ser ouvida a cidade toda. E aí a legalização de certas atividades em determinadas regiões vai depender da análise da vocação, da análise de viabilidade e do interesse geral da população sobre aquilo. É dessa forma que a gente vai fazer. O que a Prefeitura quer com a mudança no IPTU progressivo, que é uma outra legislação? Perfeito. Na realidade, o que nós queríamos era apenas aplicar
o que previu o plano diretor. Quando nós começamos a fazer a análise das áreas e fazer o ritual, né, instruir os processos para aplicação do plano diretor, nós nos deparamos com uma deficiência da lei que regulamentou o IPTU progressivo, né, no sentido de que ela estabelece prazos que ferem o próprio plano diretor e o Estatuto da Cidade. Então, na prática, se torna uma lei inaplicável. Adequação. Então, o que foi proposto? Apenas fazer a adequação, a compatibilização de prazos que constavam dessa lei com o que tem no plano diretor e no Estatuto da Cidade, que são as leis maiores, que são as leis que devem ser seguidas acima de tudo. Elas não podem ser feridas aí por outras legislações municipais. É nesse sentido, é no sentido de assegurar a aplicabilidade desse instrumento. Fracionamento para a lei das calçadas, que está em pauta e que envolve a questão de rebaixamento de guias, que tem também uma série de demandas não resolvidas, porque muita gente do setor comercial rebaixou de forma irregular. O que está sendo, o que foi encaminhado para a Câmara nesse momento? Apenas uma alteração pontual que diz respeito ao fracionamento. Hoje, da forma que a legislação está, eu só posso fazer o rebaixamento de um lado, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Ou seja, uma situação, por exemplo, de um drive-thru, que eu quero entrar por um lado e sair pelo outro, eu não posso. Uma situação de edifício, que eu tenha 2 pavimentos de garagem, onde do lado direito do prédio, da testada dele, eu vou entrar com um carro e do lado esquerdo eu vou descer uma rampa, eu vou subir, eu não posso. Né? Então, o objetivo qual é? É assegurar que essas condições possam se fazer, porque a gente não entende que há um prejuízo urbanístico nesse sentido, desde que se assegure a vaga. E foi muito nesse contexto, o próprio autor desse projeto, que foi essa alteração de lei inicial, que previu essa condição, que foi o Segala, ele tem essa visão também. Então, há concordância, inclusive, com o autor da época, que fez essa inclusão na legislação de calçadas, de se fazer essa alteração no sentido assim, não há prejuízo urbanístico de se permitir o fracionamento. A grande questão é assegurar que entre esses fracionamentos de rebaixo se permita estacionar um veículo. Aproveitando a menção dos 100 dias do governo, exatamente nesta data, que outras questões a CEPLAN já está lidando, inclusive com outras áreas de governo, para algumas outras demandas que já estavam em andamento. Por exemplo, a questão do Conselho do Município, a renovação do ponto de vista legal de um lado, as questões de ocupações que têm moradias de moradores urbanos com uma outra grande demanda, além das alterações nas legislações, algumas dessas que nós conversamos. Bom, sem dúvida tem muito trabalho ainda pela frente. Uma legislação importante, que também estamos em fase de conclusão, é o Código de Obras, a confecção de um novo código, com uma mudança grande, seguindo o que está sendo feito nos outros municípios, né? Uma atualização plena. Isso deve ser concluído agora nas próximas semanas, nos próximos dias. Tá? Em relação às outras demandas, tem a questão da regularização fundiária, que uma vez feita aquela alteração de legislação que permitiu a doação, a utilização do instrumento de doação para transmissão, agora estamos dando continuidade no sentido de formalizar a sua aplicação para aquelas famílias nas quais a gente previu que fosse feita essa aplicação, que são aquelas do plano diretor participativo. Né? Precisamos, sim, nos estruturar para atender as outras demandas, que tem várias em relação à habitação. Hoje mesmo, 5 horas agora, nós temos uma reunião para tratar dessas demandas. Tá? Tem muito trabalho ainda para ser feito, a gente está atuando uma reorganização das atividades de fiscalização, nas atividades de implementação mesmo da própria legislação. O Conselho agora teve eleição, ficou ainda com algumas vagas em aberto. Haverá uma nova eleição agora dia 11, né, no sentido de completar essas vagas que estão vigentes, para que a gente possa dar andamento. Inclusive, no IPTU progressivo, tem uma primeira etapa de apreciação agora que vai passar pelo Conselho, que é da emissão dos decretos. Né? A emissão dos decretos passa pelo Conselho. Então, a gente já quer iniciar essa discussão com eles, até para que, sendo feita a alteração legislativa, a gente já tenha condições de implementação imediata. Por fim, a questão de tramitação do plano diretor, das alterações que já foi objeto de audiência pública, mais de uma delas, aliás, sobre a relação entre a função do núcleo gestor, ou do conselho gestor de cada uma das 3 áreas de proteção ambiental, e a relação disso com o tal plano de manejo, que para a maioria da população ainda é algo abstrato. Bom, essa proposta que nós fizemos da alteração do plano diretor,
O enfoque básico nela é colocar a relevância que o plano de manejo tem no processo de liberação de qualquer tipo de atividade dentro das unidades de conservação de uso sustentável. Isso já é previsto pela legislação federal. É dessa forma que as legislações federais entendem as unidades de conservação. Então, o que a gente quer? Fazer essa adequação na nossa legislação. Inclusive, na proposta, quem ler bem a proposta de alteração vai perceber que, na realidade, não está sendo feito nenhum tipo de liberação. Nós apenas estamos incluindo que, uma vez que haja o plano de manejo, né, se o plano de manejo detectar qual tipo de viabilidade, possibilidade, vocação que a área tenha, é possível de se admitir algum tipo de ocupação de parcelamento. Hoje, existe uma restrição absoluta. Tá? Só que isso passa pela elaboração de um plano, que ele é composto por todo um diagnóstico técnico, isso é feito uma apreciação, é submetido ao CONDEMA e a outros órgãos também de apreciação, é feito levantamentos e oficinas comunitárias nas regiões das APAs, individualmente, porque cada APA tem uma característica, né? No sentido de entender a área. Então, é tomar uma decisão em cima de um embasamento técnico. Hoje, a decisão da restrição, ela não tem um embasamento técnico, ela é uma restrição absoluta. Não pode, por quê? Porque não. A questão é, não pode por quê? Por causa disso, por causa daquilo. A gente tem que entender efetivamente o que é possível de se fazer em cada região, estudando tecnicamente e verificando. Lembrando que a aprovação de qualquer alteração nas APAs não implica, obrigatoriamente, numa expansão de perímetro urbano e muitas outras questões que dependem das diretrizes urbanísticas. Então, eu até cito muito esse exemplo, né? Se a gente estivesse vivendo numa cidade que não tivesse nenhuma APA, não é por isso que a gente poderia pegar o nosso perímetro urbano e expandi-lo loucamente, desenfreadamente, sem qualquer responsabilidade sobre isso. A gente já passou já sentimos o preço disso, de um período do passado, dos vazios urbanos que se consolidaram aqui. Uma coisa é entender o que é possível fazer em áreas além do perímetro. Outra coisa é decidir, que é uma coisa que nós vamos decidir na revisão completa do plano diretor, de que forma será feita o estudo de uma eventual expansão da cidade. Para onde, em que situação nós temos condições de assegurar a acessibilidade, o fluxo de veículos, como que vai todo o abastecimento de infraestrutura necessário. São outras questões e isso não cabe a essa análise do plano de manejo. Isso é uma análise apenas, o plano de manejo ele vai ver a viabilidade de certas atividades. Agora, a ocupação depende de uma análise urbanística feita no contexto do plano diretor.